Mitakuye Oyasin. Eu quero compartilhar também uma outra face minha, uma outra face nossa. Eu quero resgatar junto de vocês o xamanismo. O que significa o xamanismo? De uma forma bem simples, é o contato com a natureza. É o contato com os nossos instintos. É o nosso contato com a Mãe Terra. O xamanismo pode ser visto como uma das primeiras formas de religião. O culto à natureza, o culto aos mistérios da natureza. A gente consegue encontrar o xamanismo em várias vertentes. Aqui no nosso país a gente encontra o xamanismo vindo dos indígenas, dos povos originários, daquele que mantém as nossas raízes, a nossa ancestralidade. De alguma forma nós somos todos descendentes dos indígenas. Eles são os nossos originários. Não apenas, mas a nossa raiz também vem de lá. O xamanismo também se estende para os povos originários norte-americanos, os indígenas de lá. Então, de uma forma bem básica, o xamanismo é a nossa busca de reconexão com a natureza, com a nossa natureza, com o mundo que nos cerca. Dentro do xamanismo, nós encontramos os animais de poder. O que seriam os animais de poder? Mais uma vez, de forma bem simples, porque a partir do simples que a gente realmente aprende, os animais de poder podem ser vistos como uma certa inspiração para a nossa vida. O comportamento animal pode nos inspirar, porque eles agem baseados em seus instintos. E o que os instintos dos animais nos ensinam? O que o comportamento deles nos ensinam? Então, quando nós falamos dos animais de poder, nós vamos estudar o comportamento daquele determinado animal e observar o que, a nível simbólico, ele pode representar para a nossa vida. Então, a partir desse vídeo, eu quero criar uma jornada falando sobre alguns animais de poder. Eu vou basear a nossa aventura neste livro, Cartas Xamânicas. Esse livro contém algumas ilustrações e alguns animais de poder que vão nos auxiliar nessa jornada. Então, a partir dos estudos de cada um dos animais, a gente vai entendendo o que eles podem nos oferecer. Quando nós nos conectamos com esse simbolismo animal, nós estamos nos conectando com o nosso animal de poder. Adivinha qual é um dos meus animais de poder? O lobo. Portanto, hoje eu vou começar falando do lobo. Lobo, professor, mestre, desbravador de caminhos, cão lunar de minha alma, uivando, cantando, ensinando a viver. No xamanismo, o lobo é o animal professor. Quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, em momento algum eu pensei que eu falaria e daria aulas sobre tudo que eu estudei. Porém, antes mesmo de começar o meu processo de autoconhecimento, eu já tinha me conectado com o lobo, com o que ele representava simbolicamente. Inclusive, dei o nome ao meu canal de Uivo do Lobo, representando a forma de expressão do lobo, que é o seu uivo. Então aqui eu estou trazendo os meus uivos de forma simbólica, onde eu tenho como objetivo ajudar a ilustrar a vida de quem me ouve. Porque a vida ela não deve ser apenas preto e branco. A vida pode ser colorida e muito boa de se viver, apesar dos pesares. O lobo ele é um animal de poder desbravador. Então ele desbrava, ele tem a lua como sua aliada e quando a gente fala da lua, nós estamos falando dos mistérios, do inconsciente, das profundezas da alma. O lobo é um animal noturno. Então, assim como o lobo é um desbravador, ele vai investigar os mistérios da natureza, ele tem como objetivo voltar ao seu clã para trazer os ensinamentos. Por isso que ele é um animal professor, ele desbrava e compartilha. Os lobos eles têm um grande senso de família dentro da alcateia deles, ao mesmo tempo que eles detêm uma grande individualidade inerente à espécie. Assim como nós, seres humanos, podemos alcançar uma vida integrada na sociedade, ao mesmo tempo que a gente honra e valoriza e segue os nossos sonhos pessoais. Individualidade, sociedade. O lobo assim age.
No xamanismo, uma outra forma da gente falar do sagrado é chamá-lo de o grande espírito. Então, quando nós falamos do grande espírito, nós estamos falando da grande mãe natureza, do grande pai céu, da grande mãe terra. Então, à medida que o lobo desbrava os mistérios da lua, da noite, da floresta, das matas, ele traz conhecimento e ele não tem como objetivo necessariamente fazer com que os outros trilhem exatamente o mesmo caminho que ele. O lobo tem mais como objetivo trazer um certo tipo de estímulo aos outros, para que cada um tenha a coragem de seguir a sua própria jornada, a sua própria vontade. Porque a nossa vontade, aquela bússola que nos guia de forma silenciosa, nos levará ao nosso potencial, nos levará ao grande espírito. Então, ao mesmo tempo que o lobo vive em clã, ele também pode ser visto como um animal solitário. E quando a gente fala de solidão, nós podemos chamá-la também de solitude. Quando você consegue ficar bem na sua própria companhia. E isso nos lembra que quando a gente vai buscar o nosso autoconhecimento, quando a gente vai ler um livro, a gente só consegue fazer isso sozinho. Então é necessário também a solitude, a solidão, para poder a gente se desenvolver. Porque o seu caminho em direção ao grande espírito, ele é trilhado de você para dentro, ao mesmo tempo que você traz essa trilha para fora. Isso vai se refletindo no seu caminhar. Então, quando nós observamos o comportamento animal, a gente vê que a natureza nos ensina muito. A natureza é altamente simbólica e tem a sua sagrada inteligência. O mundo que a gente vive atualmente acaba não levando muito isso em conta, e isso nos leva a aprisionamentos constantes. A gente está desconectado da natureza por vários motivos, por vários momentos. Assim como todo animal de poder, o lobo também pode representar o seu lado negativo. Quando a gente não desenvolve o nosso lado lobo, a gente se mantém com a mente inflexível. Então, se o lobo é o professor, o contrário do lobo seria a inflexibilidade mental. Uma mente fechada. A gente não se abre para aprender, a gente não se abre para ouvir, a gente simplesmente se fecha em teimosia. Isso pode nos aprisionar, porque quando a gente observa a natureza, a gente chega na conclusão de que ela vive em mutabilidade constante. Existe aquela frase conhecida de que uma pessoa nunca atravessa o mesmo rio, porque quando o tempo passa ela não é mais a mesma e nem o rio é mais o mesmo. Aquela água do qual ela atravessou já não é mais a mesma, já seguiu adiante. Então, um dos grandes objetivos do lobo como nosso animal de poder é investigar os mistérios da noite, do inconsciente, buscar os nossos tesouros internos, buscar a nossa conexão com a lua, buscar a nossa conexão com a alma, onde em algum momento o lobo deixará apenas de uivar para a lua e se tornará a própria lua. Curiosamente, o lobo se tornou um aliado na minha jornada, ele se tornou um totem para mim. E eu poderia dizer que ele está conectado comigo antes mesmo de eu compreender o seu significado dentro do xamanismo. Veja só que curiosidade, ele é o animal professor e estou eu hoje aqui falando sobre tudo que eu estudei, compartilhando o meu conhecimento. E aí você me diz que a vida não tem mistérios. E aí você me diz que a vida é apenas racional. Se a gente for observar os detalhes, os simbolismos ao nosso redor durante a nossa vida, a gente consegue enxergar magia aonde muitos não veem.